senhoras e senhores deputados. Há dias atrás, senhor presidente, me pronunciei desta tribuna tratando de uma questão extremamente relevante, qual seja a prerrogativa que tem os advogados, o exercício da advocacia, que o advogado é essencial à justiça. Todos aqueles que ingressam com ação judicial, todos aqueles que são réus em ações judiciais, todos têm direito a um advogado. E hoje, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, nós temos milhares e milhares de advogados. Há dias atrás, me pronunciei sobre situações de constrangimento vividas por vários advogados, aliás, por quase todos, desde que não seja um advogado renomado ou não integre os grandes escritórios de advocacia. Permanecem nos corredores do fórum, aguardando por audiências que às vezes não acontecem, não são por vezes recebidos por um ou outro juiz. O advogado tem sido, inclusive, supliciado. Mencionei que, como presidente da Comissão do Trabalho, estava organizando uma audiência pública para tratar das prerrogativas do advogado. Temos, inclusive, constatado inúmeros casos em que procuram confundir a atuação do advogado com o ato praticado pelo cliente. Isso em questões criminais, principalmente. Li no jornal por esses dias que o grande advogado Técio Lins e Silva, ao assumir o Instituto dos Advogados, fez questão de se pronunciar exatamente sobre o mesmo tema: as prerrogativas do advogado, a importância da atividade, a essencialidade do advogado para a prestação jurisdicional do Estado. E aí, senhor presidente, hoje encontro uma matéria no jornal O Dia que vem ao encontro das minhas preocupações, principalmente considerando tratar-se de algo que há de merecer uma análise mais aprofundada. Nós sabemos que se há direito que hoje mobiliza parcela expressiva da população para a afirmação desse direito, são os direitos do consumidor. Direitos do consumidor que rotineiramente alcançam um valor que permite o ajuizamento da ação nas chamadas aqui em varas cíveis, que integram na
organização do judiciário uma espécie de justiça que possibilita a conciliação. Os juizados especiais cíveis. Para os juizados especiais cíveis, são canalizadas canalizada a quase totalidade das ações em defesa do consumidor. E nós sabemos que há empresas que são campeoníssimas em reclamações. As empresas de telefonia, as empresas concessionárias de serviços públicos, especialmente água e luz. Mas nós temos também outras empresas que vendem produtos, que são também o alvo de milhares de ações. É natural que escritórios de advocacia se especializem para a defesa dos interesses do consumidor. E nós sabemos também que as empresas detêm um poder muito grande e causam transtornos os mais diversos aos cidadãos, principalmente quando o nome é colocado lá no Serasa. A pessoa fica impossibilitada de acesso ao crédito, de fazer compras com cartão. E os bancos? Os bancos também estão sendo assim alvo de muitas ações. E aí, senhor presidente, me parece que houve uma espécie de estruturação dessas empresas, orquestração que agora mobiliza, e isto me preocupa, principalmente um juiz de vara civil contra os advogados. E olha que eu não estou dizendo, senhor presidente, que não possa existir, e certamente há, um ou outro advogado que se desvie dos seus deveres profissionais. Mas a matéria publicada no jornal O Dia, e que tem como protagonista principal o juiz Flávio Citro, chega a ser escandalosa, não em face do tamanho da matéria, mas é escandalosa por aquilo que é atribuído como afirmação feita pelo próprio juiz Flávio Citro, que diz o seguinte, a matéria: por dentro dos golpes. Aí o juiz Flávio Citro, ele relaciona as fraudes. Diz assim: captação irregular de clientela para praticar fraudes. A pessoa entrega a documentação para a retirada do nome do Serasa. A partir daí, procurações fraudadas e endereços falsos são anexados aos processos. Agora vem a preciosidade, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Ao ser acionada, a empresa, sem checar as informações, propõe acordos extrajudiciais de 700 a R$1.000. Quer dizer que as empresas de telefonia, os bancos, que têm um corpo de advogados e são acionadas
por milhares e milhares e milhares de consumidores, sem a conferência da informação, a empresa faz acordo. Isto não é verdade. E aí vem outra preciosidade, senhor presidente. Diz aqui: processo artificial ocorre quando na ação o autor reclama ter sofrido dano, mas sabe que é mentira. O autor quem é? É o advogado ou é aquele que está sendo patrocinado pelo advogado? Ou seja, quer ser ressarcido porque teve o nome colocado no Serasa, mas sabe que estava em dívida com a empresa. Aí vem a máxima do doutor Flávio Citro: o golpe dá certo porque as empresas preferem fazer acordos e pagar do que checar se as informações estão corretas. Ora, quem pode acreditar numa afirmação como esta e dizer a falsificação de procurações? Ora, senhor presidente, no juizado especial civil, nas audiências de conciliação, não basta a presença isolada do advogado. A parte tem que comparecer. Como? Como dizer então que seria tão idiota um advogado que falsificaria a assinatura numa procuração quando o cliente patrocinado tem o dever, ou teria o dever, de comparecer em juízo? Então, senhor presidente, me parece que isto aqui, que ainda traz o nome da promotora Angélica Grioche. Os recordistas são, aí diz o nome dos advogados. Mas vem aqui um advogado, nem vou concluir, senhor presidente, que eu conheci concretamente o caso. E o pior, a matéria ainda traz a fotografia do advogado, doutor Tiago Davi Fernandes, é acusado de fraudes. Eu vi a documentação. E aí agora, a matéria ainda bota a fotografia do advogado. Eu quero saber, em sendo falsa a acusação, e o é, como esse advogado jovem vai ser ressarcido? Como? Então, senhor presidente, eu concluo pedindo a Vossa Excelência um pouquinho só de paciência para ler a palavra do presidente da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Para Felipe Santa Cruz, a enxurrada de processos no judiciário também não é sinônimo de fraude ou litigância de má-fé. Ou seja, quando o advogado age para enganar a justiça. O tribunal acha que tem um problema de muitas ações. E tem a enxurrada de ações, porque as empresas estão agredindo os direitos do consumidor, especialmente os prestadores de serviço, os bancos. Aqui nesta casa tem uma comissão de defesa do consumidor que recebe denúncias. São enxurradas de denúncias. E aí, senhor presidente, ele cita o exemplo da SEDAI. Eu poderia citar inúmeras outras. Inúmeras. O presidente da OAB ainda criticou ainda a atuação dos juizados especiais, chamando o órgão de uma espécie de jogo de faz de conta. O juiz é leigo, os servidores são estagiários. No tribunal, os juizados são considerados lixões, analisou. De acordo com a ordem, e aí, como são milhares de advogados, a ordem avaliou denúncias em relação a 9 advogados, com critério,
Diz aqui, a OAB, a ordem não é um tribunal, com critério. E das 9, puniu 6. Nós temos mais de 100 mil advogados. Mais de 100 mil com inscrição na ordem. Então, senhor presidente, me parece, e aí não vou admitir a má fé, me parece que o doutor Flávio Citro, juiz de uma vara especial, uma vara civil, está assoberbado de trabalho e encontrou um caminho para acuar os advogados em homenagem às empresas. Ele é mais um advogado das empresas do que alguém que tem o dever de julgar de acordo com a prova. Que as afirmações que ele faz são completamente estapafúrdias. E aí, senhor presidente, vou reiterar que vou realizar a audiência pública. Estarei em contato com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, RJ, Felipe Santa Cruz. Vou fazer contato com o doutor Técio Lins e Silva, do Instituto dos Advogados. Vou trazer o presidente do Sindicato dos Advogados e vou convidar a promotora, a Clioche, e o juiz Flávio Citro. E vou convidar pelo menos este advogado, cuja fotografia abusivamente foi colocada no jornal, quando ao contrário, o doutor Tiago é vítima. Portanto, senhor presidente, que o poder econômico das empresas de telefonia, dos bancos e das grandes lojas, que vem desgraçando a vida do cidadão, esse poder não pode ser afirmado de maneira tão irresponsável. Muito obrigado.